Será que eu preciso comprar uma câmera nova? Será que eu preciso comprar uma câmera full frame? O que eu preciso aprender para começar a fazer boas fotografias? Essas são algumas dúvidas que a gente tem quando a gente vai começar a fotografar. Meu nome é Gustavo Borges e hoje eu quero falar sobre isso, sobre as principais coisas que a gente precisa saber para começar na fotografia em 2024. 2024 tá aí, a gente acaba se preparando, se planejando, colocando novas metas, e uma dessas metas pode ser para você começar na área de fotografia, se tornar um fotógrafo em 2024. E com essa nova profissão, essa nova carreira aí vindo pela frente, vem um monte de dúvida, né? E uma dúvida que eu mais recebo aqui é: que câmera que eu compro para começar a fotografar? E antes de falar algumas câmeras que você pode começar, é importante que você saiba que hoje em dia a gente trabalha com câmeras digitais. E em geral você vai encontrar dois grandes tipos de câmeras: câmeras mirrorless, ou seja, sem espelho, e câmeras DSLR comuns. Qual que é a diferença dessas duas? As câmeras sem espelho é literalmente isso, ela não tem um espelho que vai dentro do aparelho ali da câmera, que reflete a imagem naquele viewfinder, onde você coloca o olho ali. Já as câmeras com espelho, ela tem um espelho mesmo, um vidro, que reflete uma imagem para você conseguir ver no viewfinder. Isso não significa que essas câmeras sem espelho você não consegue ver a imagem ali. Na verdade você consegue, é uma tecnologia nova. E aí dentro disso a gente tem alguns tipos de câmera. A gente tem câmera com sensor crop, ou sensor APS-C, e tem o sensor full frame. Em geral você vai encontrar essas duas. Isso para fotografia. Agora se você for para o universo de vídeo, existem outras câmeras. Tem a câmera com um sensor menorzinho, que é tipo a Blackmagic 4K, que é micro 4/3. Tem sensores Super 35, tem sensores 35mm, tem sensor full frame e vários outros sensores, que já vai para câmeras mais profissionais, sensores maiores, enfim. Mas vamos simplificar aqui. A gente tem câmera para fotografia, sensor APS-C ou sensor full frame. Qual que você deve comprar? E aí vem a pior resposta de todas, Depende. Depende do quê? Depende da qualidade da imagem que você quer, o que você precisa, alguma coisa assim? Também. Mas o principal fator, na minha opinião, é o quanto de dinheiro você tem para investir. Com os dois tipos de sensores, tanto APS-C quanto full frame, seja eles com espelho ou sem espelho, você vai conseguir produzir boas imagens. E isso aí eu acho que é uma das preocupações que todo mundo que está começando tem. Será que com a câmera que eu comprar eu vou conseguir fazer fotos profissionais? E na maioria das vezes a resposta é sim. Você vai conseguir, porque de uns 10 anos para cá as câmeras vêm entregando altíssima qualidade de imagem. E é lógico que quanto mais nova a câmera, mais recursos ela tem, como autofoco, mais megapixel, foto por segundo que você consegue tirar, entre outras coisas. Em geral, você vai conseguir fazer um bom trabalho com câmeras até antigas. Por exemplo, essa aqui que eu uso é uma câmera de 11 anos de idade. Ela foi lançada em 2012, está quase completando 13 anos. Essa é uma câmera com espelho, sensor cropado, ou seja, sensor menor, e eu consigo resultados como esse. Eu uso essa câmera até hoje. Mas qual que é a diferença de uma câmera crop para uma câmera full frame? O principal é o tamanho do sensor, Mas qual que é a diferença? O que você vai conseguir com um sensor maior? Um sensor maior você vai conseguir capturar um pouco mais de luz. E não só isso, você vai ter um campo de visão diferente. Ou seja, o aspecto da sua fotografia vai ficar diferente mesmo. Se você tem uma lente 18mm numa câmera full frame, ela vai ter um campo de visão. Ou seja, você vai ver muitas coisas atrás daquele objeto que você está fotografando. O ângulo de visão é maior. Agora, se você coloca essa mesma lente 18mm em uma câmera APS-C, ela vai ter um fator de crop, um fator de corte, um fator de zoom nessa imagem. Então você acaba perdendo um pouco desse campo de visão e um pouco de luz também por causa do sensor, que no final das contas tem um resultado estético diferente. E aí você tem que ver se vale a pena para você. No início, quando eu investi nessas câmeras aqui, eu não tinha recursos para investir em uma câmera full frame, porque não é só a câmera que você tem que comprar, você tem que pensar também que você vai precisar de lente para aquela câmera. E em geral, lentes para câmeras full frame são mais caras
do que lentes para câmeras crop, APS-C. Uma câmera recente full frame da Canon, que ela vai te servir tanto para vídeo, tanto para foto, é uma câmera Canon R5. Você vai conseguir fazer fotos de altíssima qualidade, vídeos de 8K, né? Ou seja, uma das melhores custo-benefício aí dessas mais compactas da Canon. Ela está custando hoje, e presta atenção na data que você está vendo esse vídeo, mas hoje no Mercado Livre ela está em média R$21 mil. Tá? Então isso é só o corpo, fora lentes. Se você tem condições para comprar uma full frame como essa, vai na fé, compra lá, que você vai ter um equipamento muito bom. Isso vai te dar resultados melhores nas suas fotografias? Depende. Depende de como que você usar o equipamento. Você também tem a opção de comprar equipamento usado. Você tem que tomar cuidado, tá? Porque câmeras, elas têm prazo de validade. Um sensor, por exemplo, dessa câmera aqui, ele dura mais ou menos em média, por causa de toda a mecânica do obturador, tudo mais, ele dura em média um pouco mais de 100 mil cliques. 100 mil cliques é foto pra caramba, mas chega ao fim. E aí você vai ver, né? Vai ter gente que vai estar vendendo câmeras com 50 mil cliques, vai ter gente que vai vender câmeras com 20 mil cliques. E para você ter uma ideia média aí de quanto que você usa, varia muito de pessoa para pessoa. Mas se você for fazer fotos em um ensaio espontâneo, onde você vai precisar tirar várias fotos, você vai tirar em média ali de 300 a 1000 fotos. Aí, de novo, depende do que você vai fazer, né? Um casamento, provavelmente você vai tirar mais fotos. Se for fazer fotos de produto, provavelmente você vai tirar menos, porque é estúdio, é controlado, né? Então, depende muito. A média aí é de 100 mil cliques, 150 mil cliques, que um sensor, né, com a mecânica ali do sensor dura. Depois tem como trocar o sensor também, só para você saber. A câmera não é o elemento principal para você ter qualidade na sua fotografia. Você tem outros elementos que são muito importantes, como a iluminação que você está usando. Então, dependendo de como for a sua situação financeira, vale a pena você investir em luz, principalmente em luz, mais em luz, do que em câmera. Seja flash, seja luz contínua, né? Seja luzes práticas para você montar cenário e fazer toda a produção. Até cenário mesmo, às vezes é mais importante do que a câmera, porque a câmera só registra aquilo que você mostra para ela. Então, se você tiver uma câmera excelente, mas aquilo que for mostrado para ela for mal feito, luz ruim, uma composição ruim, um cenário feio, um assunto esquisito, a foto vai ficar esquisita. E isso é importante você saber, que existe todo um conhecimento de como que você organiza essas coisas, como que você monta cenários, que cores que você usa, que tipo de iluminação que você usa, para a sua foto ficar muito boa. Muitas pessoas passam muito tempo procurando sobre equipamentos, sobre qual câmera é melhor, sobre qual lente é melhor, e na verdade depende muito do que você vai fazer. Se for fazer fotos de joia, por exemplo, você vai ter um recurso ou outro ali no equipamento que vai fazer diferença na sua foto, como uma lente macro ou uma lente que não é macro. Mas isso é um fatorzinho muito pequeno. O mais importante é como que você ilumina aquela joia, como que você compõe aquela cena, como é que você trabalha com as cores daquela joia para ficar bonito, para atrair o público certo para aquela fotografia. Se você vai fazer retratos, qual que é a simbologia das poses que você está usando? Como que você orienta a pessoa, como que você deixa a pessoa confortável em frente da câmera para poder registrar a essência dessa pessoa? Um casamento, por exemplo, como é que você registra as emoções daquele momento? Um evento, que são questões técnicas, que existe muito conhecimento que você precisa adquirir para conseguir ter um bom resultado, que é muito mais importante do que só a câmera que você está usando. Mas presta atenção, não estou falando que câmera não é importante. É importante, desde que você saiba como usar. O importante é, desde que você tenha condição financeira para isso, você conseguir um equipamento que não te limite. Como a questão do macro que eu falei, né? Uma lente macro pode ser uma limitação caso você venha fazer fotos de joia. Pode ser necessário que você tenha uma lente macro. E aí facilita muito se você tem um guia, se você consegue saber o que você precisa comprar e como usar isso. E foi pensando exatamente nisso que eu montei o curso de fotografia profissional de produtos, que é o curso Visão, para você entender tudo o que você precisa saber para se tornar um fotógrafo profissional de produtos. Desde a base da fotografia,
né? Quais os princípios fotográficos você precisa dominar, como que você usa a luz, quais tipos de iluminação são usadas em fotos de produto, como que você enquadra, como que você monta um cenário, como que você faz a edição. Tudo isso está no curso Visão. Se isso te interessa, eu deixei o link aqui na descrição, passa lá e dá uma olhada. Uma outra coisa sobre equipamento. Muitas vezes a gente segue pessoas ali que estão divulgando vários tipos de equipamentos. Luzes paralelas, tripé paralelo, coisa barata que por impulso às vezes a gente acaba comprando. E eu falo isso por experiência própria. Eu comprei isso aqui porque eu vi alguém divulgando no Instagram e acabei me ferrando, porque eu não uso isso aqui pra nada. Eu uso só pra ler à noite, porque é uma luz muito fraquinha, o formato dela é estranho, né? Ela gera uma sombra estranha. Então toma cuidado com o equipamento muito barato que você compra, porque o barato na fotografia pode sair caro. Você vai gastar o dinheiro uma vez comprando uma coisa barata, daqui a pouco você tem que comprar outra melhor. Muitas pessoas hoje ganham a vida indicando equipamentos, porque ganha comissão no AliExpress, na Amazon, enfim. E não tem nada de errado nisso, né? Mas é interessante fazer uma curadoria se você vai precisar daquele equipamento ou não. Se é um equipamento que realmente vale a pena ou não. A minha experiência me diz que equipamento muito barato é um sinal de alerta. Ser fotógrafo é mais do que só fazer uma boa fotografia. Existe todo um lado de negócios, né? De como que você vende o seu produto, como que você vende o seu serviço, como você precifica. Mas antes de você se preocupar em querer vender um serviço de fotografia, na minha opinião, é importante que você saiba fazer um bom produto, uma boa fotografia. Mesmo que você ainda não investiu em nenhum tipo de equipamento, faz com o equipamento que você tem. Pega o seu celular, aprende a mexer nele, se inscreve no curso Visão, aprende técnicas de fotografia e vai para cima. Com o tempo você vai sentindo necessidade de um equipamento mais específico, porque o grande problema é você gastar um dinheiro que você não tem para comprar um equipamento que você não sabe se você precisa ou não. E é por isso que é importante investir em conhecimento primeiro. Se você gostou desse vídeo, se você tem mais alguma dúvida sobre se tornar fotógrafo no ano de 2024, deixa aqui embaixo nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Abraço!